Boa noite, amigos. Aqui vos fala Matheus Chibus do canal Ciqueton, né? Ah, Estes dias eu estive ausente e eu estive pensando em algumas coisas. Uma delas foi esta situação no Afeganistão, a respeito da qual já fiz um vídeo, cujo link está disponível aqui embaixo e vocês assistam também ao vídeo que eu já fiz antes. Essa derrota do Afeganistão, né, agora que as derrotas do Império Americano no Afeganistão, agora que ela já aconteceu, é inegável que ela aconteceu, né? Ela me parece mostrar uma série de coisas. A primeira é que o modelo ocidental de Estado pós-revolucionário, pós-revolução americana, pós-revolução, na verdade, pós-revolução gloriosa, pós-revolução americana e pós-revolução francesa, não necessariamente é mais eficiente que os modelos mais tradicionais, tribais, feudais, de administração do Estado e da sociedade. Porque o que foi provado aí é o seguinte, que um modelo tribal provou ser mais eficiente que o modelo de Estado ocidental na tentativa de administrar um determinado território, ainda que este modelo tivesse o apoio de praticamente todas as nações poderosas do mundo e a sua intervenção direta. Este modelo de Estado burocratizado, em que geometrizado, em que você tem cargos padronizados mundiais. Na verdade, ele perdeu, provou ser ineficiente. Chegou a um ponto de que, na verdade, as reuniões de líderes tribais, que é o que eles chamam de loia girga, tinham muito mais força e muito maior influência nas leis que de fato eram aprovadas na sociedade que as reuniões do parlamento fantoche. Aliás, o povo afegão queria a restauração da monarquia. Os Estados Unidos foram quem vetou a ideia e implantou lá um regime republicano biônico, que provou ser fracassado. Aliás, é um fato pouco falado, mas uma das razões para a supremacia do mundo anglo-saxônico em termos econômicos e em termos de poder nos últimos 300 anos, ou melhor, nos últimos 300 anos não, nos últimos 200 anos desde que a Revolução Francesa aconteceu, é exatamente o fato de que o mundo anglo-saxônico, querendo ou não, preservou muitas instituições feudais que provaram sim ser mais eficientes que as instituições de planejamento burocrático, de planejamento geométrico criadas pelo iluminismo.
um exemplo que eu gosto muito de usar, né? A burocratização das universidades. Os últimos 60 anos, especialmente, mostram que a universidade burocrática, ela é uma universidade muito inferior às universidades que são baseadas em estatutos feudais tradicionais. Chega a um ponto em que você vê que países como a França, em países como a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália, Portugal, as pessoas estão saindo para fazer os seus estudos em países periféricos como Holanda, Bélgica, Suíça, Escandinávia. Porque a universidade burocrática não presta. Não tem como você burocratizar o conhecimento. Ao menos não é um modelo eficaz para você produzir o conhecimento e nem para você garantir o seu gerenciamento. Outro exemplo notável são as regras econômicas, né? Foi provado que os institutos feudais de regulação, feudais e mais tradicionais de regulação, de administração da propriedade, que você vê, por exemplo, no mundo anglo-saxônico, são muito mais eficientes para a administração de uma economia. Esses sistemas feudais que são baseados em privilégios, observância de juramentos, de contratos, etc., do que os sistemas burocráticos que você vê também os sistemas de comércio codificado que você vê no mundo, por exemplo, na Europa continental e nos países que delas são tributários. A polícia, a mesma coisa. Foi provado também já que esse modelo da gendarmeria é algo que é ineficiente no combate, é muito mais ineficiente no combate ao crime do que a ideia da polícia como uma liga dos cidadãos, uma força dos uma reunião dos vigilantes, um instituto ainda medieval. Né? Não quer dizer que esses países... Claro que esses países do mundo anglo-saxônico, na verdade, fizeram muitas coisas revolucionárias e muito piores. Mas foi comprovado definitivamente que essa ideia de que o Estado planejado, ideal, geométrico, não é mais eficiente como era pretendido. Em administrar a sociedade. Esse é um ponto. E essa guerra do Afeganistão mostra que você tem que, na verdade, é mais uma prova de que os antigos institutos feudais, tradicionais, tribais, são muito mais eficientes do que o Estado moderno. E nesse ponto eu tenho que concordar sim com os anarcocapitalistas. Né?
Nesse ponto eles têm razão. Esses institutos pré-modernos são muito mais eficientes para gerenciar uma sociedade do que os institutos modernos. Tanto que os países que são todos os países que são referências nessa burocratização na sociedade, como é o caso da França ou da Itália, são países extremamente corruptos, são países em que o Estado é notório pela sua ineficiência. Nesse ponto, eu acho inegável que os anarcocapitalistas têm uma certa razão. Mas quase só nesse ponto. Inclusive, qual é... Eu, hoje em dia, seria muito a favor de um resgate dos institutos jurídicos pré-Revolução Francesa. Eu acho que se houvesse alguma contra-revolução, teria que acontecer isso, né? Voltar ao antigo sistema de cortes e tribunais. Eu acredito que esse seja em parte o caminho. Agora, isso de certa forma comprova que existem sociedades em que as pessoas também não acreditam realmente no Estado moderno. Especialmente o Estado moderno pós-Revolução Francesa. E em que a sociedade ainda não se organiza completamente por ele. Você tem uma grande parte da Ásia que, na verdade, é governada ainda por estruturas tribais. E que parece que as tentativas de se impor lá o Estado moderno com as suas garras, mesmo pelos vários impérios, o Afeganistão é um caso extremo disso, mas você tem inúmeros desses bolsões, isso não foi algo completamente bem sucedido. Alguém pode dizer, mas é uma terra pequena. Uma terra pequena, são 10 milhões de quilômetros quadrados, 12 milhões de quilômetros quadrados, 13, 14. Até mais. Então é possível sim alguma resistência. Não sei até quando. Talvez não na América Latina, né? Talvez não sei, né? É porque o Alain de Benoist, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? É um autor que eu desprezo, eu acho que ele é um sujeito muito idiota. Eu acho que o Alain de Benoist é idiota, mas ele fala que a América ela é criada para ser uma anti-Europa. Isso é verdade mesmo, porque os países latino-americanos, os países americanos, Estados Unidos são mais revolucionários de todos, eles já se iniciam
em grande parte com tentativas de você criar e criando institutos, instituições biônicas, diferentes das instituições tradicionais da Europa. Né? Mesmo o Brasil, que foi um dos estados que teve uma origem mais conservadora, né? Ele já começa com o negócio de constituição, codificação, né? Já começa com uma certa concessão a essas instituições revolucionárias. E o Brasil ainda é um dos países da América como um todo, né? Da América, do norte ao sul, que tem a origem mais revolucionária. Ainda existia essa noção de continuidade, até certo ponto, continuidade com a vocação de Portugal, legitimidade da Casa de Bragança, da Igreja, etc. Que é uma coisa que você não vê em outros estados. Por exemplo, o Paraguai aqui do lado. Né? O fundador do Paraguai, ele foi logo fechando as portas do país, dissolvendo a Igreja Católica no Paraguai, transformou o Paraguai numa a Igreja Católica do Paraguai em um negócio análogo ao anglicanismo por não sei quanto tempo, né? Obrigou os padres a se amaziar, promoveu o amor livre, esse tipo de coisa, né? Outros países da América Latina tiveram coisas similares, né? Eu cito aqui o Paraguai porque esse caso do Paraguai é um dos mais grotescos. Esqueci o nome do sujeito. Esse cara foi o que foi derrotar, o que veio antes do pai do Solano Lopes. Apesar de que o Paraguai, no geral, apesar de que o Paraguai é um dos países, paradoxalmente hoje em dia, em que existe por parte das pessoas uma maior resistência ao que não presta. Né? Existe no Paraguai ainda um valor muito grande que é dado às tradições, né? É algo que é algo que não existe nos países vizinhos. Então eu acho que é fundamentalmente isso. Né? Acho que eu me estendi demais, divaguei demais. É fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, veja o vídeo, compartilhe nas redes sociais. E reze por mim, ajude-nos aqui. Tem várias formas de você nos ajudar. No Apoia-se, no botão do aplauso. Nós temos o Odysee também agora. Você inscreva-se lá. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até.